Então vamos lá, galera. Beleza, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite não, né? A gente tá em plena tarde de Oktoberfest. Oktober não tem bom dia, não boa tem noite. bom dia, né? Estamos hoje aqui com um ícone da área do direito trabalhista e o doutor Thiago de Albuquerque, né, Thiago? Souza de Albuquerque. Ó. Esse nome... Minha mãe vai brigar, tem que falar direitinho. Esse nome tem poder, né? Então sejam bem-vindos aí a mais um Momento de Segurança aqui, mais um Slimcast, né? Esse já é de número... Ajuda lá que eu sou ruim. Esse é o 06, 07. Então sejam bem-vindos, aproveitem, né? Assistam, fiquem até o final, né, pessoal? E mandem as dúvidas de vocês aí, compartilhem, comentem, fiquem à vontade. Então, dando sequência aí ao nosso momento, eu vou deixar para o nosso ícone se apresentar aqui e depois continuamos com nossos patrocinadores. Bom, como o Bruno já adiantou, né? Meu nome é Thiago Souza de Albuquerque, sou advogado trabalhista. Atuamos aí há quase 20 anos, né, já na advocacia trabalhista. Desde 2013 para cá, mudando um pouco o escopo, trabalhando mais com prevenção e segurança no trabalho, né? E, bom, o princípio é isso, né? Atuo fortemente aqui no Vale do Itajaí, mais focado na área industrial. E o que eu mais gosto de fazer é trabalhar no chão de fábrica, digamos assim, né? Cuidando aí da vida das pessoas. Olha aí, bacana. E hoje a gente tá diferente, né? Estamos de traje aí, que hoje... Olha só eu sem traje? Dia de Oktober. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E vamos começar aí com um Hoje brinde. Hoje aí. Estamos num modo diferente aqui de podcast. O café tá com gosto diferente hoje, né? Pois é, esse café tá com muita espuminha, né? Espuminha eu acho que é um Acabou o cappuccino, café. Né? Acabou o café. Bacana. Tiagão, seja bem-vindo aí, Obrigado, Slimcast, né? Tenho certeza que o primeiro de muitos vídeos que gravaremos aqui, né? Só chamar que a gente vem. Tem bastante história, bastante tema para a gente tratar, né? E o motivo de ter convidado o Thiago, né? Nosso parceiro já de anos aí, né? De trabalhos também, projetos, cases, resultados, para também agradecer teu trabalho, né? Porque dificilmente, né, Fogaça, a gente vê um advogado que realmente trabalha no prevencionista, né? Esse é um dos temas que a gente vai falar bastante, de estar presente ali no chão de fábrica, que é a tua paixão, né? Verdade. De sair do escritório, que seja de gravata, mas realmente entender como que é a realidade do trabalhador e das situações, né? Às vezes a gente está no preventivo, às vezes a gente está no reativo ali, né? Tem que tratar o que já aconteceu, porque não deu tempo de prever, mas é isso que a gente vai falar hoje, né? Então o Thiagão aí, um cara que está muito à frente das indústrias, né? Principalmente na metal mecânica, já é bem conhecido, né? Então tem bastante história para a gente tratar. E qual que foi a ideia de começar na advocacia? Então, em 2012 eu me associei à minha atual sócia, logicamente, né? Nós temos um escritório, o Isis de Albuquerque. Ela já atuava no escritório e eu vim para a sociedade lá em 2012. E eu antes trabalhava no escritório de advocacia muito grande. E é como você bem falou, era um escritório que era acostumado a apagar incêndios, a responder processos. Aquela atuação cotidiana do advogado, né, no umbigo do fórum, assim. E quando eu vim para o escritório, eu trouxe comigo uma empresa que é do setor metal mecânico, e aí começa a minha história no setor metal mecânico. Coincidentemente, esse meu amigo estava assumindo a direção da empresa, uma empresa que na época tinha 34 funcionários, e ele queria mudar um pouco o escopo da própria empresa dele. Ele queria investir mais na questão da melhoria de produção, da qualidade, gestão de pessoas, e ele veio com essa proposta para mim. Eu falei, não, ótimo, vamos trabalhar então isso aí. Aí nós começamos, né, elaborar regimento interno. Foi daí que eu vi que dava para fazer muito do preventivo, né? Você tratar a questão dos incidentes para evitar os acidentes. E com isso eu conheci engenheiros de produção, me aproximei de engenheiro de segurança do trabalho, como vocês, pessoal de RH, e saí do escritório, tirar o terno, a gravata e colocar o EPI, né, o protetor auricular, para ir para as empresas. E desde 2012 a coisa começou a engrenar, eu fui convidado para participar de uma reunião com grupos de RH e na pauta da reunião falava justamente da questão
de assédio moral, assédio sexual. E eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do assunto, eles gostaram e eu acabei entrando. Hoje advogo para o nosso sindicato eletrometal mecânico de Blumenau, Gaspar e Pomerode, atendendo aí as empresas. E a coisa só foi crescendo, essa demanda foi crescendo. E foi o meu primeiro case, um case de sucesso, porque graças a essa porta que esse cliente abriu, nós conseguimos melhorar muito a empresa dele. Tanto que a planta da empresa hoje é totalmente outra, é um piso branco, cinza, né? Com muito bem estruturada, é um ambiente de trabalho que tem pouco calor, então ele é muito bom de trabalhar. Em que pese essa indústria, né? Os equipamentos são todos adequados, o faturamento dele triplicou e o número de empregados caiu para 16, 17 pessoas. Só que todos eles técnicos e muito bem qualificados no trabalho dele. Não é fácil, demora bastante, envolve uma série de atores aí. Para mim foi um aprendizado enorme, porque se a gente acha que você interpretar a lei é complicado, vocês sabem melhor do que eu. Vai tentar interpretar a NR, né? Norma regulamentadora. Então, e aí, paralelo a isso, eu fiz uma pós-graduação e que numa das cadeiras, 2 cadeiras dessas, trabalhavam muito na questão de norma regulamentadora. Então, a coisa foi casando assim e gradualmente ela foi andando. E no começo eu era procurado porque, por exemplo, houve um acidente de trabalho. Então, a gente precisa, porque vai vir uma ação trabalhista por aí. Então, eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a me aproximar de peritos judiciais, para trazê-los como assistentes técnicos. Então, fazer as análises dos acidentes, preparar essa situação toda, liquidar o dano, né, para a empresa e tentar resolver da melhor forma possível. E aí, curiosamente, depois que a gente entra para fazer uma defesa dessa, a gente também oferece o serviço preventivo, né? E hoje já somos procurados mais por essa parte mesmo, né? Via de regra, eu começo tratando a questão do regulamento interno, que é a norma interna para a empresa, né? Constituição Federal, CLT, normas específicas, normas regulamentadoras, convenções coletivas, acordos coletivos, e tem lá o regulamento interno, que é para você bem gerir a tua empresa, né? Porque o empregado, querendo ou não, ele é subordinado ao empregador, e não havendo assédio, não havendo perseguição nem nada, é direito dele poder estipular algumas regras para o bom funcionamento da atividade, né? Bacana. E a gente fala que é uma especialização da especialização. Não basta só o cara fazer uma faculdade, me formei, né? A faculdade é só o pontapé inicial, e né? O diferencial é você ter uma especialização. No caso, não só o trabalhista conseguiu especializar em segurança, né? Então, trazer o preventivo, entender esse lado da engenharia de segurança é um desafio, né? Gigantesco. Então, ainda é. Pro advogado, às vezes ele pega o caso pronto já, né? É isso que eu ia falar, que muitas vezes tu trabalhar na reação, o acidente ele já aconteceu, o fato já tá lá, a gente só tem que tratar o fato. Agora, quando tu vai pro preventivo, muita coisa pode mudar, muita coisa pode alterar, então é um campo gigantesco, né? Vai ter defesa sempre, né? Isso é comum. Mas ter uma pessoa que conhece o que foi feito de trabalho, os dois lados, para defender é muito mais fácil. Né? Até fica, isso que eu ia dizer, fica mais fácil para a pessoa defender lá na frente algo que ele começou a construir lá atrás. Não, mas peraí, isso aqui não é bem assim. Aqui não é bem assim, aqui está organizado, tem os documentos, tem treinamento. Não é tão Você falou um negócio bem interessante, porque assim, como a gente também dá treinamento junto com a segurança do trabalho, ou RH, o que o Samuel comentou é bem nesse sentido mesmo. Olha, essa situação aí ocorreu porque o empregado, a culpa foi dele, porque, por exemplo, o EPI foi fornecido, o treinamento foi dado, e como a gente acompanha, a gente acaba lembrando mesmo. Então, assim, numa análise pós-acidente, a gente consegue contribuir justamente com isso, né? E acontece muito assim, por exemplo, uma ação que vai discutir adicional de insalubridade ou periculosidade da empresa, às vezes, vocês sabem disso, vocês trabalham prestam serviço para a empresa, vocês sabem que tem muita coisa para ser feita, é muita exigência legal, normativa. Então, o empresário às vezes não consegue dar conta de tudo que ele necessariamente precisa ter por conta de lei. Então, às vezes, um preenchimento errado de uma entrega de EPI, um treinamento que não foi dado, já que a gente está falando de EPI. Investigação de acidente. Mas um treinamento de NR6, por exemplo, ou um operador de máquina que não tem um treinamento adequado para NR12. Isso tudo complica a vida do empresário para uma defesa trabalhista e também, principalmente, numa fiscalização do trabalho, né?
Então, entrar com esse trabalho, digamos assim, de compliance, né? De você ver a documentação, se os treinamentos foram feitos, se a equipe também entende a necessidade de cumprir essas regras, digamos assim, é mais do que meio caminho andado. Bacana, a gente estava falando, o Thiagão chegou nos grupos, né? E está envolvido em tudo, né? Inclusive a gente está hoje de traje porque estamos no Oktober, né? E você está sempre... A gente vai em algum evento, tá lá o Thiago, né? Vai no a gente CIB, sempre se esbarra, metido. vai no CIB, vai no CIMEB, vai no qualquer grupo, você está presente, cara. E de onde que vem essa eu acho que participação? Bom, eu não sou daqui, né? Eu vim pra cá com a família quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tô com 45, então tô mais de 31 anos aqui em Blumenau. E eu sempre gostei muito de participar das coisas, ser meio inquieto em relação a isso. Então, se eu tô morando numa cidade, eu gosto de saber o que tá acontecendo. Ou a gente tá de trás de ti, porque a gente vai desfilar depois, né, Samuel? E aí, assim, não basta o cara querer desfilar. Eu quero entender por que tem regras dentro do desfile. Qual que é o processo qual daquilo, é o processo, né? como é que entra e tal. E lá em acho que foi 2013, nós montamos uma associação desses grupos que desfilam na Oktoberfest. E na época, vamos eleger o presidente. Todo mundo correu, sobrou pra mim. E aí eu presidi essa associação até o ano passado. Hoje são 24 grupos, mais ou menos aí 1.250 pessoas desfilando na Oktober. E é uma alegria, né? Porque é como se você... como é que fala? Como se você fizesse a contrapartida, contribuísse, né? Fizesse a tua contrapartida com a cidade. Eu adoro Blumenau. Dá pra ver que eu não sou alemão, né? Mas eu acho fantástica a cultura, a própria cultura que contribui tanto aí para esse jeito empreendedor que tem o blumenauense, né? Seja ele de fora ou de dentro, a gente acaba se acostumando com isso, a gente acaba entrando na linha junto. Nesse trilho, né? Nesse trilho, exato. Pô, o camarada, ele faz uma conserva de pepino e da empresa dele vira uma multinacional, sei lá. É muito interessante isso. Tá na veia, tá já, na veia né? deles. E curiosamente, isso me ajudou muito também, porque quando eu vim pra cá, meu primeiro estágio foi no Senai, né? Mas os estágios da época não são como hoje. Eu era estagiário para carregar retroprojetor para sala de palestra, coisa do tipo. E como o retroprojetor, quem é da nossa época, o Fogaça não é? Eu lembro da época do mimeógrafo. Ele engana, né? Ele engana, né? Carregou o projetor já Você também. tinha que ficar lá porque a lâmpada do projetor queimava. Deixa eu Então, fazer uma assim, pergunta. Alguém já mandou tu pegar graxa em pó em algum lugar, assim? Régua elétrica e lavar a folha do papel carbono. Nossa. Mas só pega uma vez, né? Depois tu entra E o problema é que quando você vai no almoxarifado, o cara, não, toma aqui a régua. Quando ele não te manda para outro Quando lugar. Te manda né? para outro lugar. Tá com fulano, vai lá. Já. E nessas palestras eu acabei aprendendo sobre isso, 9.000, 14.000, 5S. 5S eu acho que é fundamental em qualquer estrutura. Isso lá no Senai. Isso no Senai. Eu tinha 17, 16 anos. E eu acho que o 5S ele é fantástico, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E aí você acaba entrando nessa rotina. E curiosamente, a primeira palestra que eu dei, tratando de assédio, foi eu já advogado, já prestando serviço, foi lá também no Senai. Então, para mim foi fantástico, né? E aí você falou da questão dos grupos. Então, assim, eu estou emitido em OAB, que é a minha entidade, né? Participo também do Observatório Social, que eu acho uma questão fantástica, você trabalhar a questão de transparência para a vida pública, né? Você ter um mínimo de ética na vida pública, e a gente tenta estimular isso, cobrar dos governantes uma atitude mais ética, né? O Brasil precisa disso. E então envolve a questão cultural da GB, a questão da minha entidade, essa questão de cidadania aí, de observatório, e a própria advocacia. Então acaba que a gente tá em tudo porque gosta de contribuir com bastante, sabe? É legal estar envolvido, né? Essa Sim. troca de informação, né? Querendo ou não, todo envolvimento tem algum relacionamento, algum resultado, Sim. alguma troca. Algum né? retorno vem, né? Sempre, Algum né? retorno vem. Sempre, né? Basta você estimular e querer também, entregar e absorver daquilo. E perguntar, né, doutor Thiago, e por que é que eu fico pensando assim, né? Quando a gente se especializa, a gente tem um porquê. Por que a área trabalhista? Quando a gente forma advogado, né, tem muita gente que às vezes quer defender cliente e tal. Tem tributarista. Tem a financeira, mobiliário e tal. E por que
trabalhista, assim? Por que especialização na área do trabalho? Então, obrigado pela pergunta, ela é bem pertinente. Eu entrei no direito do trabalho meio que obrigado, assim. Eu estagiava num gabinete, era assessor de um juiz, e eu era responsável na época pelas falências que tramitavam na vara. Falência, e era bem na transição da lei antiga de falência para a lei nova. Então, assim, falência concordata, recuperação judicial, extrajudicial, dissolução de empresa ou dissolução de sociedade de fato civil, enfim. E eu era responsável, por exemplo, Sufabril, que todos conhecem. Uhum. Eu era responsável para administrar aí, ajudar a preparar os despachos de sentenças, decisões do juiz na falência da Sufabril. A insolvência do BEC, nós fomos responsáveis por isso. Então, eu cuidei disso tudo até a fase do leilão do imóvel. Outras empresas, como a Royal, por exemplo, a dissolução da família, Postals, na Concordata. Então, assim, eu tive toda essa expertise preparatória para tanto. E aí, esse escritório de advocacia que eu trabalhei, o escritório Rebelo, fundador, a OAB dele, Arão Rebelo, era a OAB 01, o número do escritório é 007. Olha aí. Fantástico, né? E aí, o dono me convidou para conhecer o escritório e ele me fez o convite. E aí ele disse assim, só que eu preciso de alguém, ia me formar em um ano ali, eu preciso de alguém aqui que auxilie na área trabalhista. Você conhece sobre a área trabalhista? Eu nunca tinha atuado na área trabalhista. Se não, conheço, mas eu queria, porque eu ia entrar naquele escritório, eu queria trabalhar naquele escritório, né? Aí ele assim, tá ótimo. E aí eu vou ser um advogado júnior, então eu vou aprender, né? Não tinha medo de aprender, eu gostava muito do direito, queria entrar naquele escritório, era ainda estagiário, então não tem muito problema. Só que assim, raposa nova querendo passar a perna em raposa velha, né? E é engraçado porque ele assim, não, tá bom então, só que aqui, ó, tem uma regra aqui dentro. Todo mundo que se forma faz a prova da OAB e tem que passar de cara. Senão nem adianta voltar. Não, tudo bem. Botou cara lavada. Botou pressão, né? Botou pressão. Aí ele assim, não, tá ótimo. E tem mais. Eu não vou te testar na questão trabalhista. Você sabe que a segunda fase, ela é específica. Você vai ter que fazer na área trabalhista. Aí eu assim, tudo bem. Sim, senhor, né? Eu saí do escritório, aí pensei, lascou, né? Vou fazer cursinho para passar na OAB? Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pós-graduação em Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho. Isso, antes de formado ainda. Antes de formado. E aí, então eu já fui para essa... Era um preparatório para juiz do trabalho e procurador do trabalho, então era de segunda a sábado, segunda a sexta-feira à noite e sábado o dia todo. E aí eu me formei, foi pauleira, assim. Foi muito gratificante, eu acabei gostando muito da área, principalmente na parte de direito constitucional ali, na questão trabalhista. E fiz a prova da OAB e deu certo, passei. E aí acabou que entrei no escritório. Vai guiando um caminho, né? Aí no escritório eu cuidava da parte... Nós advogávamos para o Banco Nacional, que era o maior credor de fomento aqui da região. Então as empresas que estavam em recuperação, em falência, coisas do tipo, eu tinha que administrar. Então todas essas do Vale do Itajaí, que o Banco Nacional era credor, era eu que ia na linha de frente, cuidar tanto dos processos, quando tinha, por exemplo, as Assembleias Gerais. Então, eu sempre, nesse escritório, eu trabalhei muito com problemas grandes. Eu tinha um cliente, por exemplo, nosso, que só para esse cliente, eu tinha espalhado pelo Brasil 23 advogados correspondentes. Então, eu chegava no escritório 9 da manhã, saía 9 da noite. Era novo, estava bem disposto, viajava muito a trabalho, achava aquilo fantástico. De trabalho, né? Só que daí, quando eu saí, eu falei assim, putz, saí na sexta-feira e na segunda já me associei à minha atual sócia, Janaína, doutora Janaína. Abração, doutora Janaína. E aí eu disse assim, eu quero continuar advogando para empresas. E ela não advogava mais para empresa, ela tocava mais ações de massa, Minha Casa Minha Vida, enfim, ações totalmente diversas, indenizatórias e tal. Ela assim, não, vamos lá, vamos tocar. E aí veio essa primeira empresa que eu falei, e aí a virada de chave de trabalhar o contencioso, de trabalhar o problema, foi nisso. Nós viemos com uma empresa, trabalhar a questão de... Aí não foi só o preventivo, porque a gente ajuda na gestão. Porque quando... E eu aprendi que ninguém trabalha sozinho, né? Então, assim, temos vários parceiros, vocês são os nossos parceiros também, que tem a sua expertise. E essa equipe, digamos assim, ela consegue entregar um produto melhor, né? E aí acabou que eu mais aprendi com esses profissionais, tanto de RH quanto de segurança do trabalho, do que contribuir. E eu só aprendi isso porque foram abertas essas portas
para eu poder ir dentro da empresa, para eu poder acompanhar uma perícia, para eu poder, junto com o engenheiro, com o técnico de segurança, fazer uma vistoria. Nós já fizemos vistoria juntos, sabe como é que é. E chega um tempo que você fica até muito chato, né? Porque a demanda geralmente é muito alta, né? É muito trabalhoso, é muito documento, muita regra que tem que ser feita. E aprendendo isso, digamos assim, é difícil passar a perna no Thiago. Depois desses aprendizados todos. Vai, né, ficando calejado. Vai ficando calejado. E esse calejamento é só com o tempo, né, cara? E assim, não adianta, isso não vai estar escrito num livro. Então o cara falar assim, eu vou ler esse book aqui, eu vou ficar expert. É a vida que ensina. E agora a gente vai chamar nossos... Não podemos deixar de lado os patrocinadores, ali, ó. Vou falar um pouquinho, Thiago. A gente tem um trabalho, a Dani, ela é uma patrocinadora do nosso podcast, né? O diferencial da Dani é uma coisa que a gente aprova e também participa, né? Que a gente está falando de soluções de proteção para as mãos, que é um leque gigante. Qual que é o diferencial da Dani? Que a Dani, ela vai até a empresa para validar e homologar qual a melhor luva, qual a melhor proteção para cada atividade. Ótimo. Esse é o diferencial, né? Se você tiver alguma demanda, algum cliente ou quem estiver assistindo precisar, eu estou na dúvida se essa é a melhor luva para o meu processo. Chama a gente vai lá, vai levar sem custo, não vai ter custo. A gente vai levar o material, vai deixar para teste. Se aprovar, é a escolha do cliente seguir com aquele produto, né? A gente faz esse trabalho de identificar o melhor produto para cada atividade. Isso é essencial, né? Porque nos próprios laudos, no PGR, em que pese os EPIs estarem indicados ali, eles não especificam qual é o melhor EPI para cada funcionário. Igual como você bem falou, às vezes uma luva, em vez de ela proteger, ela pode... Um exemplo, eu advoguei para uma concessionária de veículos em que a luva que era determinada no laudo, quando ele ia fazer o polimento para ele testar, depois da pintura e polimento, testar se estava lisinho e etc e tal, a luva que ele tinha que usar arranhava e não conseguia dar aquele teste que precisa ser com a mão, se está bem lisinho e etc e tal. Então você tem que chamar o técnico de segurança ou o engenheiro e dizer assim, ou uma empresa especializada nisso, olha, eu preciso que você ache um EPI nesse sentido, né? E tem uma infinidade. Fora que as pessoas também podem ter alergia, né? Então tem que tomar todo esse cuidado. Quando a gente fala de luva, a diversidade é muito gigante. E também bastante cuidado no que está descrito no CA daquele produto. Perfeito. Porque às vezes ele... Precisa estar, né? É uma luva, tal. Tá, mas ela é impermeável para agente insalubre? Exato. Às vezes o empregador ele tá entregando luva. Tá entregando, tá registrando, mas o CA não é condizente com o risco do funcionário. Não tem a proteção necessária. Como vocês bem disseram, um empregado que ele vai operar uma máquina, ele precisa utilizar uma luva para que não tenha óleos e graxas, né? Não, mas na operação dele, para que ele não se machuque, que ele não tenha um acidente, uma amputação, coisa do tipo. Aquela luva não vai ser uma luva que ele vai usar na hora que ele for dar manutenção e manusear o óleo, graxo, coisa do tipo. Então, e provavelmente naquele laudo, coisa do tipo, vai descrever o EPI para a atividade principal e vai esquecer da atividade acessória. Então, assim, essa é importante. Que bom que tem uma empresa especializada com essa boa vontade de chegar para o cliente e dizer o seguinte, olha, vou fazer aqui, digamos assim, um teste, né? Não, mas eu acho que é mais uma perícia, né? Uma auditoria prévia, vamos dizer assim, para poder saber se está adequado ou não. Fantástico. E ainda se for parar para analisar indicadores, me corrija se eu estiver errado aí, Dr. Thiago. O maior indicador ainda de acidentes com abertura de afastamento, né, de CAT, é com mãos e dedos. São mãos e dedos. Mãos e dedos ainda? Sim. E é difícil baixar esse indicador, porque a gente trabalha com as mãos, a gente não consegue, né? A robotização ainda não está tão avançada ao ponto de tirar algumas funções, né? Então a gente tem que ir lá botar a mão na massa. E aí, se não tiver a proteção aí da Dani aí, pode vir a acontecer um acidente. Né? Com certeza. Tá à disposição. Infelizmente, sim. Falando aí do nosso queridinho do Fogassi, que é o nosso menino das alturas aí, né? Ultra Safe aí, ó. Sou suspeito. E agora ele tá todo equipado, ele tá feliz, feliz. O Paquitão, né? O Paquitão, né? A gente tá com a linha completa na loja da Ultra Safe, tem tudo, né? Tripé, exaustor, corda para fazer acesso por corda, descensor, ascensor, conheço a linha de todo cabo a rabo, o nome na cabeça, entendeu? Bacana. E se quero conhecer o produto, vem até a loja, senão a gente leva o produto pro cliente, né? Ontem a gente estava em
em Balneário, a gente levou para o cliente lá alguns dos produtos da Ultrasafe, né? E o que engraçado foi o brilho no olho do cliente, né? Porque o brasileiro, cara, ele tem que botar a mão na coisa. Levar, mostrar na tela. Nós levamos um cinto, né? Na hora que nós tiramos dentro do pacote, o cliente ele ficou maravilhado. Tipo assim, cara, nunca vi um cinto desse tipo, com engate rápido e tal. Já vestimos no cliente, ele gostou, saímos de lá com uma venda de 4 cintos praticamente. É importante que nessa parceria de vocês, além de oferecer o produto, vocês dão um treinamento, né? Exatamente. Nós tivemos uma situação que já dá uns 8, 9 anos, a fiscalização do trabalho aqui, que foi feita pelo Sereste. Quem não sabe, o Sereste ele cuida da saúde do trabalhador, né? Então, um dos fiscais deles ali, eles queriam que os profissionais que trabalhassem à altura, a NR35, né? Eles fossem capacitados e tivessem proeficiência. E aí, na época, qual era? Mas não estava na norma que tem que ter a proeficiência, era a interpretação dele. Então, assim, juridicamente eu consigo defender. Só que na prática, assim, tá, mas ele não tá errado, porque se você colocar qualquer um para trabalhar em altura, ele vai cair, ele vai se machucar, vai acontecer um problema. E via de regra, né, Fogaça, sabe disso, que é especialista na área, os acidentes sempre são fatais graves. ou graves. Exato. Não dá para brincar com a E altura. essa proeficiência qualquer, é como se você fosse aí um paraquedista. Aí você conta quantas vezes você pulou de paraquedas, você vai ter nessa proeficiência. Então, é a Bend, eu acho, né? Tem algumas ali que aí vão te certificando. A Bend e a ANIAC, Irata, né? Que eles vão te certificando em relação a isso. Então, assim, aí volta outra coisa. Se eu fosse advogado só, eu ia defender o auto de infração, porque não tinha embasamento legal, e ia ganhar ok. O cliente ia ficar satisfeito, deu. Mas eu não ia atacar o problema. Eu não ia trabalhar preventivamente, entendeu? Então, daí eu fui para fiscalização e disse, fiscal, me explica o que é isso aí. Aí levei na época o técnico de segurança comigo, a atuação não prosperou, porque a gente mostrou boa vontade, foram feitos treinamentos e graças a Deus não teve nenhum acidente nessa empresa de lá para cá. Bacana. Já tem 8 anos. 8 anos de prevenção, Exatamente. hein? Não é pouco, não. Exatamente. É que, cara, se for parar para analisar, pensar bem, né? A prevenção, ela não tá só no EPI. Tá muito na técnica de ensino, tá muito no treinamento, como o próprio Dr. Thiago falou. E a conscientização, ela... Conscientização. É que a conscientização é algo muito de forma subjetiva ali, né? Que a gente, como instrutor, a gente precisa atingir o ponto que o aluno realmente percebeu que ele importa. É importante ele seguir com aquilo. Não é cumprir uma norma porque o técnico... A empresa está mandando. Chama de técnico chato, se ele me ver sem o cinto, ele vai me dar advertência. Não, ele tem que ter a responsabilidade sobre aquilo, que a prevenção é para ele. Também não vai gritar para ele, sai daí, que ele toma um susto, acaba caindo. Né? Sabe uma coisa que eu sempre falo, cara? Quando eu tô dando, né, treinamento de EPI, de altura, que seja que a gente leva cinto, core e tal, eu sempre mostro, ó, esse cinto aqui é tal valor, essa corda é tal valor, esse mosquetão aqui é tal valor. Então, se a gente for somar, aí a gente está falando do valor agregado por funcionário. E o que eu sempre tento transcrever a mensagem ali pro colaborador? A empresa, ela pode te dar o melhor equipamento, ela pode te dar o melhor EPI, ela pode te dar o equipamento mais caro. Não adianta nada se tu não usar ele da maneira correta. Então eu sempre digo, cara, tu pode estar com um cinto da NASA com o melhor equipamento. Se tu subir em altura e não clipar esse equipamento em algum lugar, numa escada, num cabo de guia, corda de vida, ponto né? de ancoragem, né? Ponto de ancoragem, não adianta nada, né? Então... Foi o que aconteceu com a situação de um acidente de uma construtora. O empregado tinha todos os treinamentos, ele tinha os EPIs de qualidade, ele estava com cinto, tinha um ponto de ancoragem, ele foi retirar um guarda-corpo, que estava desmontando, e ele inventou de tirar o ponto de ancoragem. E quando tirou o guarda-corpo, desequilibrou e caiu. Felizmente, não veio a óbito, mas ele teve uma sequela grave por conta desse acidente, sim. Mas aí foi uma culpa exclusiva dele. A empresa fez o papel dela. Foi uma fatalidade nesse caso, né? Por isso que é tão importante investir aí nessa questão aí da proeficiência. A gente fala de tempos atrás, os equipamentos eram mais caros, né? Principalmente essa linha de altura. Certo. Hoje a gente tem cinto de segurança de qualidade por R$80 que a gente vende, né? Vai fazer a proteção. Tem um mosquetão de R$20. Né? Às vezes, tô em casa, não tem dinheiro para comprar um cinto. Cara, R$80 o cinto, né? Um mosquetão, uma corda. E o que o pessoal também não fala,
que é uma... Não sei se você não fala, você tem desconhecimento, o que é. A gente que vai atrás para buscar, para entender e tal. Todo investimento em prevenção e segurança no trabalho, sejam os treinamentos, sejam os cursos, seja o fornecimento dos EPIs, se a empresa, por exemplo, ela for do lucro real, ela consegue abater dos seus impostos. Então, ainda sai mais barato ainda. Né? Você trabalha o preventivo, evita o problema, consegue abater de impostos. Entendeu? Investe porque pode previne e consegue recuperar ainda. Exatamente. Exatamente. E uma coisa assim, né, que o empregador, cara, né, o dono de empresa aí, ele tem que tirar essa visão que segurança é gasto. Não é gasto, é investimento. Porque se a gente for parar para analisar a parte de altura, né, um cinto, um talabarte, um capacete, uma corda, por muitas vezes não sai R$500 no conjunto. Se for parar para analisar um conjunto básico, né? Quanto que custa, Thiago, uma indenização aí de um acidente trabalhista médio? Bom, primeiro que assim, se ele gerar uma incapacidade permanente, ele tem a questão do dano moral. Então vai lá, dependendo da gravidade, pode ser de 10, 50, 100 mil reais. Vamos pegar aquela situação concreta lá que o rapaz ele se machucou e ele teve problema nas pernas. Então a perda da capacidade laboral dele foi de 50%. Então ele tinha uma remuneração aí de R$2.000, R$2.500, com uma idade de 35 anos. Esse cara vai receber uma pensão vitalícia da empresa até ele completar ali em torno de 74 anos, tá? Então assim, 50% do salário dele, 1.250. Ele teria direito a uma indenização por danos morais, por danos estéticos, a questão dos lucros de investimentos que ele vai precisar fazer com fisioterapia, com reabilitação, coisas do tipo. Então, assim, a coisa é grande. Ela pode chegar, dependendo da gravidade, a 500 mil, 600 mil. Então, assim, a empresa, é importante que ela tenha... A empresa fecha. Dependendo da empresa, fecha a empresa. Aí, por isso que Só que assim, se a empresa fez tudo que cabia a ela e a culpa foi exclusiva do empregado, infelizmente, mesmo que tenha sido um acidente de trabalho, ele pode acabar não ganhando. Então, ele tem que cuidar com a vida dele, né? Por exemplo... Eu brinco quando vou no chão de fábrica, a questão do protetor auricular, né? Assim, tá, mas a empresa aqui vai pagar... Não, doutor, isso aqui é o seguinte. Teve um cidadão que disse, não, eu só quero ficar aqui até com 25 anos, eu vou entrar com pedido de aposentadoria especial. E assim, a empresa fornece, mas eu não uso. Já estava, enfim, saco cheio da empresa, já queria cavar uma demissão, enfim. E aí eu disse assim, tá, mas vamos lá. E se você não consegue aposentadoria especial? Você não está usando o EPI, tu acha que você vai conseguir? A atividade não é insalubre, não bate 85 decibéis, aquela coisa toda. Você tem que usar para te proteger. E tem outra, vamos dizer que você consegue se aposentar, mas você não usa. E se o ruído fosse mais alto? Né? Daqui a pouco, sei lá, você gosta de passarinho, você gosta disso aqui, não vai nem conseguir ouvir mais. Então, assim, cuida da tua saúde. Claro, o exemplo é esdrúxulo, né? Foi uma situação bem pontual. Mas, primeiro a gente tem que levar para o empregado que primeiro a saúde dele, primeiro a vida dele. Por quê? Primeiro, nós não estamos com mão de obra sobrando para ficar abrindo mão de empregado. Segundo, o empregado que se acidenta, por mais que tenha uma indenização desse valor que eu te falei, acabou a vida dele. Ele perde muito na vida social se ele não conseguir voltar a trabalhar, ele vai ficar indo e vindo em fila de INSS. Então, assim... Cuidar da saúde para bem viver é essencial em relação a isso. E na parte da empresa, tudo bem. Ela pode até não fechar, né? Ela conseguir pagar. Mas ela perdeu aquele profissional. Vai que aquele profissional estava ali, ele estava qualificado, estava trabalhando. É um profissional chave para uma operação. Pode ser. Muito impacto. Não vale esse risco. Tem que trabalhar no preventivo. Não, e era um profissional justamente que estava cuidando da segurança dos seus colegas. E ele cometeu esse erro nesse sentido, entendeu? Vamos falar da Maxtex, né? A Maxtex, você já conhece a Maxtex? Não, Maxtex não. A marca não. A Maxi hoje, ela também é um dos nossos patrocinadores, né? Diferencial, né? É reciclar o produto, dar uma vida nova ao produto, né? Então, nosso estúdio, né? Ainda estamos em obra aqui. Perfeito. Ele é todo revestido com tecido reciclado. Esse mesmo tecido aqui debaixo das canecas. Aqui, ó. Esse aqui é material reciclado. Esse aqui era lixo do têxtil. Têxtil aí é um dos maiores produtores de resíduos, né? Perfeito. A gente consegue trazer uma vida nova com vários materiais. A gente consegue fazer desde mochila. E aqui temos um lançamento que queridinho, que é né? um destaque, né?
Isso aqui era lixo. Aqui. A gente transformou em um calçado de segurança. Né? O solado é pneu de caminhão, né? Pneu de pro caminhão. aterro sanitário. Todo o tecido reciclado, 100% reciclado. Palmilha. Biqueira, que é feito com plástico de PET. E o que mais interessante, né? Ele tem certificado para usar na indústria. Ele tem ECA. E agora a Maxtex está trabalhando meu tamanho, 44. Para fazer um couro hidrofugado, né? Fazer um Pode conseguir um 40 para mim. Já vamos... Deve ter na loja. Fantástico, porque assim, além dele fornecer o EPI, ele também pode contribuir com o cliente dele na questão da logística reversa. Exato. A questão ambiental, você não pode destinar os resíduos da empresa em qualquer lugar. Então, imagina, se eu consigo entregar para eles e voltar com EPI. Fantástico. Esse é o trabalho. Nós temos a ESG aí, que está batendo muito nessa questão ambiental e de segurança do trabalhador. Você está matando 2 coelhos com a gente faz o que a Max faz? Ela coleta o resíduo da tua indústria. Lembrando que a coleta ela é gratuita, né? Sem custo, vai levar para a fábrica, processar, transformar em material utilizável, né? E aí esse vai ter um desconto para você recomprar ele. Fantástico. Tá? Você vai economizar no aterro, que hoje a empresa ela paga para o aterro. Paga. Economiza em certificação, MTR. Não tem contribuição nenhuma com o meio ambiente, né? Vai para o aterro lá, vai encher o aterro. E aqui a gente está trazendo uma nova vida para o material. E você falar que assim, a gente está falando do material que esteticamente ele é bonito, cara. Ele tira um pouco daquela panca, entre aspas, do sapato de segurança, aquela coisa bruta, né? Tem da linha branca, tem da linha preta, né? Ele tem uma etiquetinha aqui que traz um certo charme pro calçado. Então, e o que foi legal que o Romeu ele trouxe pra gente, que ele falou assim, cara, o meu operador, ele não precisa vir colocar o sapato na empresa e tirar na hora de ir embora. Ele pode ir com um sapato para um shopping, num mercado e tal, né? Que ele passa despercebido com um sapato de segurança. Com biqueira. Esse é um destaque também, um grande parceiro nosso, né? Que a gente acredita no propósito, não é comercial, né? A gente se juntou porque faz diferença o trabalho, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho também aí do escritório de vocês, cara. Sim. Onde que vocês estão hoje? O escritório, hoje nós estamos ali no Centro Empresarial de Blumenau, né? No SEB, que são prédios dos sindicatos de empresa, e onde tem a CIB também. Eu estou com a minha sócia desde 2012, mas ela já tinha um escritório há mais começou antes. Então hoje o escritório está lá mais ou menos com 20 anos. Vocês já de atividade. Estão em 2 sócios. Na verdade, sócios somos 2, mas nós temos associados e temos parceiros, né? Não só aqui, mas também no oeste de Santa Catarina, nós temos gente em Florianópolis. A nossa atuação ela foi empresarial, atua para a empresa, para a indústria principalmente, só que a demanda é muito grande no meio empresarial. Nós começamos ali com a segurança no trabalho, as defesas trabalhistas, a parte contratual de direito civil, de direito comercial. Só que daqui a pouco veio a demanda societária, então a gente teve que estudar. Daqui a pouco veio a demanda tributária, nós tivemos que estudar, trazer um profissional para dentro. Daqui a pouco a demanda tributária ela tomou corpo, ou a complexidade dela exigiu que nós fôssemos atrás de outros parceiros com maior capacidade nesse sentido. Hoje, por exemplo, o último produto que entrou no escritório é o acompanhamento, orientação e participação. Inclusive, vocês estão juntos nisso, tendo essa assessoria, que é na parte de licitações, né? Então, aí nós temos uma equipe que tanto cuida do administrativo, a parte documental, como nós temos aí uma colega que é especialista na parte de licitações e tal, que ela auxilia nessa questão das defesas administrativas, dos pedidos, das impugnações e também, se precisar, a parte judicializar, se for o caso. Então, assim, hoje, com esses associados, com a minha sócia, que também, a nossa última demanda, ela vem fortemente na questão da proteção patrimonial e no planejamento sucessório, por exemplo, a questão de constituição de holding e coisas do tipo. A Janaína trabalha muito fortemente nisso, está estudando muito tema, e ele é emergente, né, com essa reforma tributária que vai bater na porta já o ano que vem. Agora tem um projeto de lei que vem alterar aí a questão que eles chamam de PL da renda, o PL do imposto de renda, que vai ser um balde de água fria na busca dos lucros, na divisão de lucros das empresas, né? Vai aumentar drasticamente aí o imposto de renda. Então,
o empresário ele traz essa demanda e a gente tem que ir atrás no mercado, ou estudar, deitar o cabelo, estudar, para tentar atender, senão a gente vai buscar alguém que possa auxiliar com qualidade essa demanda. E é isso, o escritório, como a gente tinha falado, atua muito fortemente para a indústria eletrometal-mecânica, mas nós temos construtoras, temos de outros setores também, né? Até curiosamente já atendemos aí produtor de soja, agora entrou uma no escopo também que tem plantação de banana. Então, você tem que sempre continuar estudando para tentar entender o negócio. É legal esse mix, né, de negócio. E dá trabalho, de manhã né? Tá numa metalúrgica, de tarde na banana. Sim. Até um colega meu, que ele também é advogado, mas ele tinha contratado, nós fomos fazer uma audiência em Itaiópolis, que é lá que ele tem a fazenda de soja deles, né? E, meu Deus, foi uma aventura. Então, já faz off-road, né? 4x4. Foi. Nós tivemos que passar dentro do rio, veio água por cima da caminhonete. Que legal, pô. Eu falei, mete esse carro aí, cara, não tem audiência aqui, não posso perder essa audiência. Eles, não, vamos dar ali. Isso é legal, se divertir trabalhando, né? Sim. Eu não vou dizer pra ti que eu adoro fazer perícia, porque perícia geralmente é processo trabalhista que tem que ter uma perícia ali dentro. Mas eu adoro ir na empresa e fazer vistoria, coisas do tipo. Fogaça já peguei no pé do Fogaça já. Porra, e essa tinta aqui indo pro negócio aqui. E vocês dão um azar desgramado, né? Porque quando a gente aparece que os caras... Não, Thiago, mas isso aqui é só hoje que tá só pingando hoje, ali. Thiago, vem tomar um café. Não, hoje a gente vai fazer vistoria, né? Aí é dedo de auditor, né? Exatamente. É bom vir alguém de fora, porque quem tá dentro de casa faz milagre. Às vezes vindo alguém de fora, vem com um olhar extra, né? Pô, às vezes o negócio sempre teve aqui errado, mas vem alguém de fora e fala... E é bom ter alguém pra dar cutucar um pouco, né? Mexer no eu vespeiro. gosto. Por exemplo, vocês sabem... quando vai almoçar, né? Eles te chamam pra almoçar com a gerência, com a diretoria, na salinha reservada. Não, eu quero ir lá no bandejão. Quero ver se a comida tá salgada, se o café tem açúcar mesmo, né? A gente sempre se surpreende, né? Sentir a realidade realmente de quem tá ali no chão de fábrica. E a gente, nossa, e é o que o empresário precisa, é ouvir a verdade. E a vantagem é assim, quando a gente entra, geralmente o empresário já tem a conduta da prevenção de evitar problemas. Então ele já é redondinho ali, já trabalha muito bem, é o perfil dele. Então a gente não tem muita dificuldade de implementar essas soluções. Primeiro porque assim, são soluções baratas, né? São os honorários ali, que a gente, como é preventivo, eles são menores, porque não tem uma questão processual ou coisa do tipo. A gente consegue conversar já consegue chegar no RH ou na segurança do trabalho conversando, porque no começo eles são meio reticentes. Lá vem o advogado, vai dizer que eu errei alguma coisa aqui. Não, a gente entende muito bem isso, né? Aí na parte tributária também a questão do contador, a gente consegue aproximar isso. Você estava falando da questão do sapatão ali. Já vem na cabeça assim, nossa, ele vai ter a questão, resolvido um problema com a logística reversa, uma questão ambiental. Ele vai adquirir um EPI com preço reduzido. Dependendo do porte da empresa, se for, por exemplo, do lucro real, como a gente falou, ele vai ter abatimento tributário. Então, olha só, nessa conversa, só desse equipamento aí, eu já preciso conversar com o pessoal responsável da manutenção ali, de quem vai da logística na parte ambiental, com a segurança no trabalho e com o contador, porque adquiriu o produto, pediu nota fiscal, tem abatimento tributário. Então, é muita gente que você tem que envolver, né? Para poder entregar isso. É bacana vai usando os caminhos, né? Tem que explorar os caminhos. Esse é o empresário hoje, se ele não ficar esperto, né? É a concorrência. Às vezes ele tá pagando muito, aliás, tá jogando dinheiro no ralo, né? E assim, vai ficando para trás. E o cliente vem cobrando muito isso, né? O que você faz inovação hoje de diferente? Seu ESG tá preocupado, sim, né? Então, sim. Essa demanda, ela surge de forma forçada através dos grandes clientes. E mudar a cultura, né, Samuel? Por exemplo, se você começar com 5S, já está meio caminho andado. E eu falo, quando a gente vai numa empresa, por exemplo, fiscalização do trabalho que vai verificar equipamentos, ali cumprimento de NR12. Então, a primeira coisa que ele fala, o cara tem lá uma fresa, uma injetora ou coisa do tipo. Não, é impossível adequar essa máquina. Não é impossível. Né? Nós temos um cliente, por exemplo, que na planta nova dele, ele tem acho que mais de 12 injetoras, trabalha com produtos plásticos para a parte audiovisual de veículos. O piso é cinza, piso de porcelanato, não sei qual é o material que ele colocou lá,
mas ele é branco, é um ambiente extremamente Epóxi limpo. né? Pode ser, porque é antiderrapante, né? Claro, não tem barulho, trocou as máquinas. O custo é alto, mas para ele valeu a pena. Porque ele melhorou a qualidade no ambiente de trabalho, os empregados pararam de reclamar mais, tivemos menos afastamentos, não temos mais fiscalização, não temos mais ações trabalhistas. A questão do controle é muito efetiva em relação a isso. Entendeu? Então, dá para fazer. E aí entra na história do Lean Manufacturing, né? Por exemplo, eu brinco sempre. Nossa meta aqui tem que ser os teus empregados poderem usar jaleco branco. Entra numa ferramentaria. Nós temos essa experiência. Parecia que seria impossível ter uma ferramentaria com um piso de epóxi, com um piso branco e os caras usando... Organizado, limpo. Nós somos na empresa e o cara assim, limpa o pé para entrar aqui. Né? Faz um laboratório, né? E aí tem que mudar essa cultura. Você chegar numa empresa e setor de manutenção ser o mais bagunçado, tá errado. Tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo, tem que ser o primeiro a dar exemplo. E precisa do engenheiro, do técnico de segurança pegar no pé? Não. O cara é adulto, ele tem que saber. Tem que fazer a sua parte, exatamente. É colocar isso no DNA da empresa. E outra, agora, no ano de 2025, está entrando muito forte o quesito do psicossocial. O quanto que essas pequenas melhorias, que às vezes tem gente que acaba não... A própria limpeza. Cara, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo trabalhar num ambiente sujo. E também ambiente desorganizado. ter mão de obra, né? Que é o que a gente vem enfrentando mais forte hoje, é a falta de mão de obra. Exato. Às vezes as pessoas estão escolhendo onde trabalhar. Sim. Aqui nessa empresa eu ganho um salário X, mas a empresa é toda bagunçada, toda suja, as máquinas mais antigas. A outra empresa eu vou ganhar o mesmo salário, às vezes até um pouquinho menos. Mas lá as máquinas são novas, o refeitório, a comida é mais gostosa. Né? Às vezes pode ser que seja até mais longe, cara. Tem menos barulho. Mas as pessoas elas vão... E a gente consegue contribuir nisso. Por exemplo, a questão do ruído. Tem lá uma máquina de corte de tubo que batia numa... Como é que fala? Aquela grade, não. Tela de proteção. Não, pra empurrar uma carretinha assim, e aqueles tubos cortados caíam. Mas aquele barulho estridente, né? Pei. Primeiro que já tinha um barulho, segundo que poderia até arranhar a peça, que não é interessante. Então, o EVA já funcionou. Então, assim, de uma experiência simples. De um lugar, a gente indicou para outro lugar. Às vezes falta só a vontade de fazer, né? Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Ou você já está acostumado. Esse barulho aqui, não, esse cheiro. Eu vejo isso muito com cheiro. Laboratórios, empresas que tem... Quem vai de fora é aquele cheiro, o tipo de ovo podre e tal, que é um cheiro desagradável, tu chega na pessoa, a pessoa, nossa, eu nem sinto mais. Sim. E é um cheiro que com certeza pode estar gerando alguma lesão ali, a pessoa nem sabe. Exatamente. Bacana, esse é o diferencial de vocês hoje, né? Como escritório ali, realmente entender o cliente. Aí com certeza. Atuam além do trabalhista em outras áreas também? Eu, Thiago, propriamente dito, fico só no trabalhista e na prevenção e segurança do trabalho. Né? A gente trabalha muito também a questão de treinamentos em relação a isso. Fogaça falou da questão dos danos psicossomáticos. Curiosamente, em 2013 foi a primeira palestra que eu dei sobre isso. E aí, quando veio o atual governo que implementou o programa Emprega Mais Mulheres, aí sim, veio para a lei a obrigação da empresa em tomar atitudes relacionadas a prevenir assédio moral e assédio sexual. Como vocês sabem, a NR1 teve alteração, agora vai também trabalhar a NR Ergonomia. A 17, a Ergonomia, né? Então, assim, agora veio com a CIPA, o azinho a mais na CIPA, né? Então, a gente também auxilia nisso. E essas ações começaram a explodir. Só que o pessoal não entende que dano psicossomático não é algo que assim, eu xinguei o Samuel... Ou na questão do assédio moral. Assédio sexual ele é pontual, né? Uma passada de mão, um elogio mais agressivo. Então isso pode gerar sim um dano moral. Mas o assédio, um dano moral em decorrência de um assédio, até mesmo uma demissão por justa causa, por essa prática, sem falar que é uma prática criminosa. Mas o assédio moral, por exemplo, tem que ser algo um pouco continuado, como se fosse uma gotinha d'água até que essa caneca aqui ela transborde. Aí que mora o perigo. E aí as pessoas ingressam com a ação achando que é o esporro, que é a pegação de pé do técnico de segurança, do encarregado. E não é isso, não é assédio moral, entendeu? Isso é outra prática, é uma correção interna, mas isso não vai gerar uma ação, um êxito numa ação trabalhista. E aí você tem que saber explicar isso muito bem para o cliente, olhar para dentro da NR, olhar para alteração na lei do programa Entrega Mais Mulheres. E outra, já aconteceu disso,
De nós chegarmos a fazer a defesa, não. A empresa tem uma política interna de prevenção de assédios, a empresa deu treinamento, inclusive o empregado participou dos treinamentos, e quem deu esse treinamento fui eu. Então vai até a foto do Thiago dando a palestra. Você estava aqui comigo. Então assim, eu não venho com essa não, você estava do meu lado na foto que eu tiro. Por isso que eu faço esses registros, entendeu? Então ajuda muito nisso aí. É que são ondas, assim. Daqui a pouco vão falar muito da questão da insalubridade. Então, vai chover ação sobre insalubridade. Agora a questão do assédio sexual ou assédio moral. Vai chover disso aí. Fiscalização, mesma coisa. Vem aqui, vão fiscalizar cumprimento de NR12 e NR10 em máquina, né? Daqui a pouco eles vêm aqui cota de PCD, de pessoas com deficiência, né? É um tema que aprendiz. Vai então focado, é isso. Então assim, só que a gente já chega... Ó, vamos cuidar com isso, porque lá na frente pode acontecer. Agora tá tranquilo, mas lá na frente porque virar o jogo às do vezes, nada, né? às vezes hoje você tá cumprindo a norma muda, você não tá fora dela. Então tem que ter essa atualização também. As alterações são constantes, né? Tem que ter alguém olhando à frente, vinculado a grupos que vão trocar informação, qual que for o melhor caminho, né? Isso. Então esse é o diferencial. E o que eu vejo que é importante, né, pro empresário, cara. Tu abre uma empresa, vou dar um exemplo, eu, Bruno, eu sou leigo, né, nessa questão de administração de empresas ainda. Se eu abrir uma empresa, eu vou focar na produção do meu negócio, da venda do meu produto, na qualidade do produto. Quero ganhar, quero faturar. Só que por trás de mim tem tributação, tem financeiro, tem contábil, tem trabalhista, tem CLT, tem várias leis. Tem que vender. E assim, tem que pagar conta. O empresário, mas isso é um pouco falta de cultura de infância, de escola também, né? Exato. A gente não tinha essa matéria na escola. Não. Empreendedorismo. Não tem, né? Então... E aí um empreendedor nato, ele acha que ele sozinho ele tá lucrando, ele pode lucrar muito mais contando com a ajuda de uma assessoria jurídica, contando com a ajuda aqui da segurança do trabalho, né? Então, hoje eu faturo, sei lá, 50 mil no mês, talvez com a ajuda de uma assessoria eu posso faturar mais, não é gasto, né? Ou, muitas das vezes, eu não vou investir, eu quero continuar do jeito que está aqui. Ele pode tomar um processo que vai vir da onde ele nem espera, e aí pode às vezes... Mas que é a importância também de você fazer a análise de risco disso. Pô, às vezes ele não tem ciência do risco que ele está tomando. Então, assim, dependendo do porte da empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma empresa recém-aberta, o que é essencial que ele faça? Análise de risco. Vamos falar do nosso prevenção e segurança do trabalho. Pelo menos ele tem um mapa de risco da empresa. Eu estou falando do jurídico aqui, não estou falando da expertise de vocês enquanto engenheiros e técnicos de segurança. Mas ele tem que ter uma análise de risco. E essa análise de risco tem que identificar o que ele precisa fazer e ele vai elencar, porque às vezes, pontualmente, ele consegue eliminar algumas coisas. Às vezes uma adequação de máquina custa muito caro, mas um treinamento e investir no EPI não vai custar caro. E aí se vier uma fiscalização, se tiver um Ministério do Trabalho, se der algum problema, você consegue fazer um termo de ajuste de conduta, você consegue... utilizar da questão do critério da dupla visita, né? Que primeiro ele tem que orientar e depois ele volta, então com isso você vai ter um prazo. Não tem tempo, então assim, adequação. Tem que colocar isso no teu faturamento e tem que fazer esse investimento. Se eu não me engano, a própria NR1 ela determina que você tem que ter esse plano. No escuro, isso, um plano de melhorias, de adequações e melhorias que seja aí anualmente você vai conseguindo, constantemente você vai conseguindo melhorar. Bacana. E assim, uma provocação que a gente sempre faz para os nossos convidados, né? Que mensagem de leve, né? Que mensagem você deixaria para os nossos colegas de trabalho, de profissão, né? Técnicos, engenheiros, mas o Thiago vai ganhar 2 provocações. E uma mensagem também para os grandes empresários aí que pensam fora da caixa, que querem fazer as coisas bem feitas, né? Então, 2 mensagens. Eu acho que para o técnico e engenheiro de segurança é tentar aí mostrar, porque assim, vocês sabem o que vocês precisam fazer. Às vezes vocês não têm o investimento necessário para tanto. Tentar, por exemplo, colocar no papel quanto esse empresário vai evitar de problema, de risco. Uma adequação de máquina, por exemplo. Quanto custa numa multa numa adequação de máquina? Aí ele fala, nossa, então vale a pena investir. Porque se ele lacrar a máquina, para de produzir. Então, se não só dizer o que tem que ser feito, mas dizer tem que ser feito e explicar por que tem que ser feito. Argumentar, demonstrar. Se não conseguir, procura alguém, um advogado que entenda da área, ou procura um outro colega profissional, às vezes um perito, para dizer só, consegue liquidar isso aqui, quanto dá?
E dependendo da situação, do porte da empresa, mostrar que a segurança no trabalho ela é investimento. É investir na pessoa, que vai prevenir a questão do absenteísmo, do presenteísmo, os afastamentos, os danos à saúde dela. E também ali no último, até uma recuperação tributária nesse sentido, né? Essa que eu acho que é a mensagem do técnico, para ele também pensar fora da caixa e ele tentar mostrar isso. Para o empresário, eu vejo muito como fazer um comparativo meio... que era a questão do TI. Vocês lembram do TI como ele era há 20 anos? Há 30 anos, era o coitado do técnico de TI que só fazia manutenção de máquina e ele ficava embaixo da escada. Nem celular tinha. Formatava computador, só isso aí. Então, assim, também ninguém investia em tecnologia. Quer dizer, várias pessoas, mas assim, tem muita gente que não investia em tecnologia. Isso não é emergencial, fica com esse 286 aí que pro que eu quero tá muito bom. Hoje esse profissional não tá mais lá. Ele tá tendo ele é responsável pela manutenção, pela questão de inovação, pelo cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. É um Às profissional que vezes está até a todo base envolvido. do funcionamento da empresa, Exatamente, né? acaba. E aí, de novo, o empresário ele deve investir sim em prevenção e segurança no trabalho. Primeiro, por conta da vida dos seus empregados, da qualidade de vida para eles. O mercado está bem difícil de conseguir bons profissionais. Aliás, o mercado está difícil até de conseguir profissionais ruins. Imagina os bons. Em segundo, além da prevenção, ele ter um profissional trabalhando com uma melhor qualidade de vida, vai melhorar isso, impactar na produção, logicamente. Ele vai reduzir danos de fiscalização, seja Sereste, seja fiscalização do trabalho, Ministério Público do Trabalho. Ele tem que fazer porque a lei determina, então ele não escapa, né? Isso tudo que a gente está falando, NR, cota de PCD, aprendiz, cumprimento de outras determinações, investir em prevenção. CLT tá mandando na lei. É o que ela manda a lei. Então, assim, isso não é importante. É importante, sim. E aí, de novo, se eu fizer tudo, eu prefiro fechar a empresa. Então faz uma análise de risco que tem que ser feito. Vai priorizando o que é mais grave. Ou vai fazendo, não tem dinheiro? Vai fazendo um caixinha ali, joga dentro do teu faturamento esse custo, faz uma conta contábil para jogar alguma coisa, se der, logicamente. E tenta ir investindo aí primeiro naquilo que fica talvez mais barato, coisas do tipo. Mas faça, tem essa cultura de cuidar das pessoas, de investir em prevenção e segurança do trabalho. Ganha todo mundo. Bacana. É isso. Show. E... queria aproveitar para anunciar, né, a nossa novidade. A gente lançou essa semana uma plataforma de treinamentos online, né? Olha aí, ó. Nossos treinamentos, inclusive, estamos gravando, né, Fogaça? Cobaia, né, do primeiro treinamento online. A gente está gravando os treinamentos, né, vídeos próprios também, né, para facilitar aí para o empresário também que tem dificuldade de disponibilizar horário, né? Perfeito. Então a gente tem nossos treinamentos que são práticos, presenciais, e agora a gente veio com essa solução aí para os treinamentos online, né? Pode chamar que a gente vem falar da nossa área. Show. Parabéns. Quero fazer NR35, né? O que a gente vai propor ali? Mas não tem a prática? Tem a prática, Tem. né? Faz o NR35 online e vem até o nosso centro de treinamento para fazer a prática aí. Ótimo. Com uma carga horária reduzida, para facilitar aí a vida do empresário. Isso. Também. A gente consegue cumprir com a determinação da norma, né? Então, se a norma determina 8 horas, o profissional ele consegue fazer as 4 horas que a norma determina no formato online. E a prática, que é o que realmente destina mais tempo do funcionário, ele consegue fazer de forma reduzida aqui no nosso CT. Então, ou seja, ele, em vez de tirar o colaborador 8 horas da produção, ele sai só às 4, que é que ele precisa vir fazer a prática. Então, isso facilita muito, né? Graças a NR1 que mudou, né? Facilitou. E para final de outubro e novembro, a gente vai ter uma promoção que é quem contratar NR35 online... 33 também, lembrando. Vai ganhar a prática de NR35. Trabalho confinado? Sim, espaço confinado. Espaço confinado. Vai ganhar. Então, a gente não tô mal, hein? Contratou NR35 online e vai ganhar a prática também. A gente vai ter um dia da semana para fazer a prática aqui no centro de treinamento. Então o aluno vai lá, faz toda a parte de teoria e reserva um dia da semana que vai vir até o CT para a gente finalizar o treinamento. Isso é um diferencial. Isso Fantástico, fantástico. Então, bem bacana aí. E vai ter muita novidade, né? Muitos podcasts, assuntos aí, parceiros que a gente vai
introduzindo aí nesse meio que a gente vai ficando mais forte e se ajudando, né? Não tenha Porque dúvida. o objetivo é se ajudar, né? Se um ajuda o outro, a gente vai se fortalecendo. Sim, e pô, parabéns a vocês aí, né? Porque vocês estão entregando soluções e aí você não precisa ficar correndo em um aqui, em outro ali, porque dá o treinamento, dá o curso, fornece o equipamento, então você entrega uma solução completa, né? E o que a gente não tem, a gente tem nossos parceiros para apoiar. Né? Conta com a gente aí. Isso aí. Parabéns Show. aí, sucesso nessa empreitada. Estão voando aí, Valeu, né? Já, obrigado aí, cara, a E participação. agora temos outubro, né? Vamos pro desfile. Vamos pro desfile. Ó, se vocês vão pro desfile, eu vou ter que ficar Você vai ficar trabalhando. no plantão aí. Tem que ficar no plantão, juízo, né, meninos? Valeu. Tem que voltar bem. Vamos Gente, a pé, vamos a pé. Vamos a se pé. beber Já não estamos dirige. bebendo cervejinha aqui, vamos a pé. Chopinho Então, aqui. vamos caminhar já para Isso. aquecendo. Valeu, galera. Valeu, Um abraço. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Ó, croquete.